Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor J em mais um vídeo para abençoar a sua vida, para edificar a sua fé. Hoje eu quero falar sobre um cristão vencedor. E esse tema ele é muito controverso porque quando eu falo de um cristão vencedor, logo eu penso que é possível ter cristãos que não são vencedores. E de fato é. Apesar de o apóstolo Paulo, em Romanos 8:37, dizer que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores, nós entendemos biblicamente falando que existem bênçãos de Deus para nós que devem ser conquistadas, alcançadas. Nós precisamos, pela fé, tomar posse dessas bênçãos. E existem muitos cristãos que não têm ciência disso, ou que não estão dispostos a buscar isso e vivem uma vida cristã medíocre, sofrendo derrotas terríveis em determinadas áreas da vida. Eu lembro, por exemplo, do irmão do filho pródigo, que estava com o pai constantemente, mas não usufruía daquilo que o pai tinha, que consequentemente também era dele, a ponto de reclamar com o pai e ouvir do pai: meu filho, você está comigo o tempo todo, tudo que eu tenho é meu, você pode usufruir. Olha só, ele não tinha noção de que ele estava perdendo uma grande oportunidade. Então, eu e você também não podemos correr o risco de sermos filhos de Deus, mas vivermos em constante derrota em algumas áreas da nossa vida. E aí nós podemos numerar, por exemplo, a área financeira, ou talvez a área emocional, talvez a área familiar. Existem áreas da nossa vida as quais nós precisamos romper e vencer. E eu costumo dizer que a área espiritual é uma das principais áreas às quais nós precisamos estar bem, nós precisamos vencer, porque ela abre portas para as demais áreas. É como aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Acontece da mesma forma. Pastor, tá bom, e aí, de que forma eu vou fazer isso para que eu seja um vencedor? E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo orientando seu filho na fé, Timóteo, lá em 1 Timóteo. E eu quero que você leia toda a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, então eu não vou te dar spoiler aqui dos versículos, mas tem um texto específico que o apóstolo Paulo, depois de orientar Timóteo, ele fala para Timóteo o seguinte: meu filho, foge, e depois ele diz, segue, e ele encerra dizendo, luta. Então, 3 princípios ou atitudes que eu e você precisamos ter e tomar em nossa caminhada cristã para sermos bem-sucedidos e vitoriosos na questão espiritual, para que consequentemente venhamos romper nas demais áreas. Eu preciso aprender a fugir, eu preciso aprender a seguir e eu preciso aprender a lutar. Pastor, o que quer dizer isso? Afinal de contas, Deus ele não é um Deus de covardes, ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Eu vou fugir de quê? Essa colocação é muito interessante, mas o princípio é fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo ele chega a dizer, não nessa carta a Timóteo, mas ele chega a dizer que nós devemos fugir até daquilo que aparenta ser mal, ou seja, fugir até mesmo da aparência do mal. E se temos que fugir da aparência do mal, o que dizer daquilo que é mal, daquilo que nos leva a pecar? Nós somos seres humanos, somos dotados de uma natureza pecaminosa. Enquanto não tivermos o nosso corpo glorificado, verdadeiramente nós teremos uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. E o que eu tenho percebido é que muitas pessoas sabem quais são as suas fraquezas, eles conseguem identificar o que pode os levar a cair, mas não estão dispostos a fugir disso que os leva a cair. E se você cair, automaticamente o seu pecado vai te afastar de Deus. Então você precisa fugir para não
cair. José nos dá um exemplo magnífico disso. José preferiu ser preso do que cair em tentação com a mulher de Potifar. Não só isso, ele preferiu ser preso do que difamado, enfim, do que desonrar o seu Deus através de um pecado. E para isso, é muito claro, a Bíblia diz que ele fugiu. Sendo assim, se eu quero ter uma vida espiritual vitoriosa, eu preciso aprender a fugir de tudo aquilo que me leva a pecar, porque o pecado me afasta de Deus. A segunda coisa é seguir. E seguir nesse contexto, ele tem um significado mais amplo. Ele quer dizer, por exemplo, buscar intensamente, com ansiedade, sem desistir, ou seja, aplicar um esforço. Eu preciso fugir daquilo que me afasta de Deus e eu preciso seguir a Cristo, aplicando o esforço necessário para permanecer com Ele. E aí o apóstolo Paulo ele vai citando algumas coisas que é importante a gente seguir. Ele vai falar que é importante seguir a justiça, ou seja, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que seguir o amor, que é um ato de sacrifício, e o ato de sacrifício ele nos remete a quê? A negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir. Esse tomar a cruz não tem nada a ver com uma enfermidade ou aceitar, por exemplo, um marido que é um beberrão, mas você está ali, eu estou carregando a minha cruz. Não tem nada a ver com isso. Tomar a sua cruz é ter disposição, se necessário for, de morrer pelo Evangelho de Jesus, de morrer por Cristo, de morrer com Cristo. Isso é o que quer dizer seguir, tomar a sua cruz. Então o apóstolo Paulo está dizendo, quer ser vitorioso, quer ser bem sucedido, foge de tudo aquilo que te afasta de Deus e segue com disposição para dar sua própria vida por amor a Jesus. Terceiro e último, além de fugir e seguir, eu preciso lutar, mas não lutar de qualquer maneira. Esses dias teve aí uma luta entre o Whindersson Nunes e Popó, né? Onde eles ganharam milhões com essa luta. Esse tipo de luta, irmãos, até eu, que sou mais bobo, estou disposto a participar. Pode me bater à vontade, vou ganhar 1 milhão? Quebra meu nariz também. Por que não? Agora, o que o apóstolo Paulo está falando é que eu preciso entender que eu estou em um combate, e esse combate não é um combate qualquer. É um combate que ele determina de fato aonde eu posso, por exemplo, passar a minha eternidade, né? É um combate que exige posicionamento cristão. Essa talvez seja a palavra-chave para uma vida vitoriosa em todas as áreas. Entender quem eu sou, e eu sou um cristão, e me posicionar como tal, disposto a lutar. E quando o apóstolo Paulo cita essa luta, ele está se referindo a uma luta de boxe, aonde o perdedor teria os seus olhos arrancados. Imagine só você participar de uma luta aonde, caso você seja derrotado, os olhos sejam arrancados. Meu filho, você lutaria com tudo que você tinha e mais um pouco para sair dessa luta vencedor. E é isso, é essa determinação, é essa disposição que é exigido para que eu e você sejamos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus, se posicione e a partir de hoje, se necessário for, fuja, siga e lute. E você vai ver que a sua vida espiritual ela vai ir para um outro nível e, consequentemente, as demais áreas da sua vida começarão a romper, pois o inimigo não terá mais argumento e nem brecha para poder travar a sua vida. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.